Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais uma aula de teologia paulina. Eu e você e eu juntos, estudando, crescendo, aprendendo um com os outros. Perfeito? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Costa, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? E estamos aí na terceira aula hoje de teologia paulina. Estamos estudando, comentando este clássico aqui de James Dow, da editora Paulus, a teologia do apóstolo Paulo. É um livro com mais de 800 páginas e eu estou estudando juntamente com você. Um livro aí quase, na verdade, para ser exato, 907 páginas, filho. E nós vamos juntos, estudar juntos. Estamos ainda nos prolegômenos. Ele vai falar sobre Deus, sobre Adão, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre o homem, sobre a lei, muita coisa para a gente estudar aí enquanto Deus permitir, nos der vida, graça. Vamos juntos nessa série de Teologia Paulina, perfeito? E peço a você a sua ajuda, isso. Como você vai me ajudar? Várias formas. Dá o like aí, isso, não esquece, dê o like, show. Você pode também comentar, dizendo Pai do Senhor, dizendo bom dia, dizendo estamos juntos, pastor, vamos juntos estudar sobre Teologia Paulina, né? Você que nos dá carona aí, de repente, indo para o trabalho, ou até mesmo trabalhando, se o trabalho te permite você ir ouvindo, né? Isso nós estamos colocando na playlist, você pode assistir a série uma atrás da outra, perfeito? Você pode também nos ajudar a compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, esses grupinhos aí, você compartilhando com os amigos aí do seminário, perfeito? E pode também ser um apoiador. Isso aqui abaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. Nós estamos quase alcançando uma meta. Temos uma meta financeira e vamos começar a sortear livro de teologia para você, apoiador. Você que colocar no coração o propósito de apoiar mensalmente ali, a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades, aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Perfeito? Fazendo isso, logo de imediato, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo Bomba, ou grupo movimentado. Você já foi colocado, ou você já entrou naquele grupo que ninguém nem dá bom dia, que nem parece ter ninguém no grupo, que silêncio? Pois é totalmente o contrário, diferente o nosso grupo, a gente trocando ali ideias teológicas. Ontem o grupo estava bombando por causa das promoções aí da livraria Editora Cristã, Cultura Cristã. Ontem foi dia 25 de agosto, né? Enfim, se torna um apoiador, deixa Deus te usar, amém? Maravilha, então estamos aí na aula 3, né? Estamos nos prolegômenos. Vamos ver o que o Jim Dow está trazendo ao nosso coração. Ele diz o seguinte: particularmente, há diversas questões que imediatamente afloram à superfície quando a palavra teologia é qualificada pelos termos neotestamentária ou bíblica. Tais questões surgem em boa parte por causa da problemática desses termos qualificantes. Em que sentido podemos ou devemos falar de teologia do Novo Testamento ou de teologia bíblica? Nosso enfoque em Paulo significa que fugiremos de alguns desses problemas e poderá até apontar o caminho para possíveis soluções deles. Todavia, há outros problemas que, pelo contrário, nascem diretamente do caráter do ministério e da percepção do próprio Paulo. Foi ele, em primeiro lugar, e principalmente teólogo, missionário, fundador da igreja e pastor. Ele faz essa pergunta aqui, né? Bem, assim, para a história secular, historiadores seculares, o verdadeiro fundador do cristianismo teria sido Paulo, né? Teria sido o apóstolo Paulo, cara que, como missionário, né, plantou igrejas entre os gentios. E os historiadores, na percepção, né, contemplando o fato de Jesus não ter escrito nada, nenhum livro, mas apenas seus seguidores, sim, de fato consideram Paulo a figura mais importante do cristianismo, até mesmo seu fundador, um sistematizador da doutrina cristã, né? Então ele vai abordar essa questão. Ele foi missionário, foi teólogo, fundador da igreja, foi pastor. Ele faz essa pergunta talvez teórica, né? Eu acredito que sim, ele foi tudo isso, né? Você vai de concordar comigo. Paulo, sim, foi missionário, apóstolo, foi enviado. Ao mesmo tempo, ele tinha uma pegada muito forte de ser um pastorzão, um cara que se preocupava demais, procurava orientar as igrejas, né? A gente vê isso através das suas epístolas. Ao mesmo tempo, ele foi um grande teólogo, sim. Alguns estudiosos olham, por exemplo, a Epístola aos Romanos e ali não percebe uma epístola simplesmente uma carta, não. Ali muitos olham para a Epístola aos Romanos, por exemplo, e veem ali como um verdadeiro tratado teológico, uma obra-prima. Muitos vão considerar até mesmo a obra mais importante do apóstolo Paulo. Comente aí, diz aí se você concorda com essa posição.
com essa visão de que a Epístola aos Romanos teria sido a epístola mais importante do apóstolo Paulo. Talvez seja, né? Por exemplo, você sabe que Agostinho de Hipona ele se converte ouvindo e lendo um trecho de Romanos, né? Você sabe que Lutero vai se converter lendo, né, a citação de Paulo de Romanos ali, no capítulo 2, a citação de Abacuque, né, o justo viverá pela fé. Enfim, a importância de Paulo, né, sem palavras. Demais aqui, um enfoque na teologia de Paulo não é inevitavelmente por demais restrito. Há ainda problemas que se relacionam com o caráter da comunicação de Paulo, isto é, cartas e não tratados teológicos. Né? Será que o enfoque na teologia de Paulo não distorce nossa percepção da comunicação que ele procurou realizar e do potencial comunicativo contido dessas cartas? Ou seja, neste início aqui, nessa introdução do Dimidal, ele joga aqui algumas questões, né, alguns debates na academia. Será necessário estudar a teologia paulina de forma restrita? Não basta que estudemos a teologia do Novo Testamento? Não seria o suficiente? Alguns teólogos se dividem nessas opiniões. Estudemos apenas a teologia do NT e está tudo certo. Não haveria necessidade de estudar de maneira restrita a parte da teologia paulina. Eu discordo desse ponto. O apóstolo Paulo, sim, ele tem uma teologia própria, ele tem um vocabulário próprio, que é diferente da teologia joanina. Sim, o cara que, segundo a visão conservadora, escreveu cerca de 13 epístolas, é óbvio que temos que estudar a teologia de Paulo. Não tem como para onde fugir. Né? Quando você vai estudar a teologia joanina, a teologia paulina, né, elas se distinguem drasticamente. Por exemplo, você pega o autor, o teólogo Raymond Brown, o cara é especialista em teologia joanina. Teologia do Novo Testamento em geral e teologia joanina. Certo? Não significa que ele não tem o domínio da teologia paulina, mas ele se especializou em joanina. Aí você pega, que foi padre, né? Foi católico. Aí você pega o teólogo, como esse mesmo aqui, o Dimidal, ele é especialista em teologia paulina. Então, um cara que escrevendo aí sobre a NPP, Nova Perspectiva Paulina, dialogando com Paul Sanders e N.T. Wright. E aí? Então, mais do que nunca, eu concordo com o fato de estudarmos a teologia paulina separadamente. Sem dúvida, tem que ser. É só você ter uma noção. Olha quantas obras aqui, ó. Paulo do Pensamento, Nova Perspectiva, fora as outras obras menores aí que eu tenho sobre teologia paulina. Então, sim, é necessário estudar Paulo à parte. E mais, uma breve análise da maneira como esses problemas surgiram e foram tratados nos últimos 2 séculos e das várias críticas às quais o conceito de teologia bíblica foi submetido deverá ser suficiente para iluminar as questões principais. Letra A. Descrição ou diálogo? Ninguém que esteja familiarizado com a teologia do NT desconhece que seu caráter como disciplina distinta e distinguível remonta a apenas um pouco mais de 200 anos, isto é, a tentativa inicial de J.P. Gabor, de distinguir a teologia bíblica na teologia dogmática, em 1787. A distinção que então propugnou entre teologia bíblica com seu caráter essencialmente histórico e teologia dogmática com seu caráter didático, estabeleceu ou focalizou a tensão inevitável para qualquer estudo textual pós-iluminismo. É tensão que está na base de qualquer tentativa de falar da teologia do NT ou da teologia de qualquer escrito do NT. Tensão que aflora repetidamente sempre que são discutidas a viabilidade e a metodologia da teologia do Novo Testamento. Basta apenas lembrar os nomes de William Wrede, Christel Stendhal e agora Rick Heisemann, a maioria de teólogos alemães. Então não adianta nem fugir. Né? Eu acho impressionante o cara que se diz teólogo, né? Se diz teólogo, que supostamente tem bacharel em teologia, supostamente tem mestrado, doutorado, né? Esses cursinhos de fundo de quintal que você paga ali o diploma R$10 e você te dá o título de doutor. O cara nunca ouviu falar, o cara não lê a respeito, o cara só lê livro de teologia paulina da confissão de fé da igreja dele, não estuda os teólogos que falam sobre Paulo de viés luterano, viés arminiano, viés calvinista. Esses caras aqui geralmente são alemães, então de viés luterano. Esses caras
produzindo muita coisa, ainda que seja para discordar. Nós precisamos, né, ter uma noção boa acerca do que esses caras ensinaram. Diz mais aqui. E agora também Rick Eisner, de um lado como representantes dos que insistem que a teologia do NT, se é que este é título apropriado, nunca pode ser mais do que descritivo, uma forma de fenomenologia de estudos religiosos, assim poderíamos dizer, e não teologia propriamente dita. Do outro lado, poderíamos com a mesma facilidade agrupar Adolf Skalatar e Alan Richards, que não aceitaram que o caráter histórico da teologia bíblica a separa da teologia dogmática. Karl Barth e Rudolf Bultmann, com sua insistência em que a palavra de Deus, o querigma, ainda soa através das palavras de Paulo, ou agora as reproposições de teologia bíblica de Hans Hübner e Peter Schmeischer, com um ponto de vista expressamente cristão implícito no próprio título. Então veja, todos esses escritores aqui importantíssimos para a história do NT e teologia paulina, eles seguiram suas metodologias, criaram suas metodologias, né? Insistiram com suas metodologias. Então, é necessário que, como estudante de teologia paulina, nós tenhamos uma pequena noção, claro. Talvez lhe falte tempo, lhe falte dinheiro para investir pesado, né, em tais leituras. Talvez você tenha muitas outras disciplinas às quais você se interesse mais, seja escatologia, seja apologética, e não se deteria, não ficaria gastando tempo para estudar só teologia paulina. Mas eu acho, por exemplo, que uma série de vídeos como esse aqui vai te ajudar a ter uma percepção no debate e no pensamento, por exemplo, de Jimmy Down em relação a o que pensava o apóstolo Paulo. E, obviamente, você vai ver isso, ele citando outros autores importantes que falaram sobre Paulo, discordando, concordando, e a gente também tem essa, aqui você aí, eu aqui, essa liberdade de discordar. Quando ele falar algo aqui, note bem, se ele disser algo aqui que eu perceber que é estranho, ou eu não concordar, eu vou falar aqui. E você tem a liberdade de escrever se você concorda ou não. Diz mais aqui. Naturalmente, o debate estendeu-se muito além da simples distinção de Gabor. Sabemos hoje que a descrição puramente objetiva de qualquer coisa, muito menos ainda do pensamento de outra pessoa, simplesmente não é possível. Estamos todos cônscios dos dois horizontes na leitura de textos da tarefa hermenêutica de fundi-los. Mas, com Paulo, o desafio é ligeiramente diferente. Mais fácil em um sentido, mais difícil em outro. Pois, pela sua própria natureza, as cartas de Paulo são comunicações altamente pessoais e não tratados desapaixonados. Verdade. Ali você vê toda a frustração, por exemplo, segundo a Epístola aos Coríntios, você vê a frustração de Paulo para com os irmãos lá da igreja de Corinto. Ou seja, ele deixava, não foi um tratado, segundo os Coríntios, não foi um tratado teológico, no termo da própria palavra, o significado da palavra. Foi uma carta de um pastor, expressando toda a sua frustração, suas limitações, suas frustrações com ter que lidar com aqueles irmãos. Então, como separar isso? Né? Mas nelas ele trata reiteradamente de questões de importância fundamental, que claramente considerava questões de vida ou morte para os seus leitores. Em um grau ou outro, suas cartas são todas defesa e exposição da verdade do Evangelho. Ainda tem mais essa questão, né? Dentro da academia, muitos teólogos vão dizer que existem as cartas autênticas e as cartas que teriam sido escritas por discípulos de Paulo. Por exemplo, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Timóteo, né, as pastorais, né, Tito, não teria sido o apóstolo Paulo a ter escrito. Ainda tem esse debate ainda. O que Paulo escreveu? O que é autêntico e o que não é autêntico? Nós, conservadores, né, eu sou conservador, entendo que Paulo teria escrito tudo. Então, eles têm os prós, eles têm argumentos, muitos argumentos para dizer que não foi Paulo. A diferença no seu vocabulário, a diferença eles percebem, esses teólogos vão dizer que, por exemplo, as pastorais vão trazer uma teologia desenvolvida, uma teologia eclesiástica, um sistema eclesiástico muito desenvolvido para ter sido Paulo a escrever aquilo. Enfim, né? Enfim,
São questões discutíveis, debatíveis. Então eles vão dizer o que Paulo teria escrito, o que Paulo... isso dentro da academia, tá? Isso não é para você chegar e falar no púlpito, pelo amor de Deus. O que teria sido Paulo, né? O que vamos entender como de fato genuína teologia paulina, isso dentro da academia, né? Esse debate. E demais. Por isso, no caso de Paulo, perdão, em particular, desejo recolocar a atenção da hermenêutica teológica como tensão entre desinteresse crítico e envolvimento pessoal em relação ao assunto, isto é, entre a imparcialidade, que acha todos os resultados da análise do pensamento de Paulo igualmente aceitáveis em princípio, nenhum dos quais precisa fazer qualquer diferença para a teologia, ou os compromissos do próprio analista e o envolvimento pessoal, que, embora ainda buscando a maior objetividade histórica possível, reconhece que os resultados podem ter consequências pessoais, exigindo alguma adaptação, mudança, por menor que seja, em nosso próprio ponto de vista ideológico, modo de vida geral. Segundo esse modo de ver, o teste de uma boa teologia de Paulo será o grau em que permite o leitor e a igreja não só penetrar no mundo do pensamento de Paulo, mas também entrar teologicamente em diálogo com as exigências que faz e as questões de que trata, voltando sempre de novo ao próprio texto, animado pelo que deve ser lido nele, e estimulado a participar do debate resultante a respeito do que Paulo disse, e com Paulo acerca de questões de contínuo interesse teológico. Ponto B. Teologia ou religião? O segundo desenvolvimento importante e relevante na história do estudo do Novo Testamento foi o reconhecimento sobre o aspecto da história das religiões, de que o enfoque da teologia, entendida como doutrina, é a abordagem demasiadamente limitada do empreendimento hermenêutico conhecido como teologia do NT. Também isso, desnecessário dizê-lo, é particularmente verdadeiro no caso de Paulo. A estrutura típica das suas cartas, com sua combinação de argumentação teológica e parênese, é quase suficiente em si mesmo para decidir a questão para nós. Empreender a discussão da teologia de Paulo, concentrada exclusivamente, por exemplo, em Romanos 1:11, e ignorando o 12 ao 16, né, que eles procuram dividir, né? Romanos 1:11 seria doutrina, capítulo 12 e 16 seriam as parêneses, né, que é um termo que é usado para falar sobre as exortações, seria a parte prática da epístola, ou seja, ele fala que existem teólogos que vão somente abordar a parte que seria a parte teórica ou doutrinária de Paulo, esquecendo a parte prática. Ou em Gálatas de 1:4 e ignorando 5:6. Seria tentativa condenada por si mesmo por ser assimétrica e incompleta. A realização daquilo que acreditava na vida cotidiana e nas reuniões das suas igrejas era fundamental para a visão que Paulo tinha do Evangelho. Então você vê também esse Filipenses, né? Primeira parte de Efésios, entendendo que Paulo de fato escreveu Efésios, Filipenses, você vê primeiramente ele declarando a posição, né, do cristão em Cristo, declarando tudo o que Cristo realizou por nós, sua obra, né, espiritual, a parte teórica, né? Aí ele deixa pro meio e pro final para dizer assim, bem, já que vocês já estão cientes de tudo isso, a sua posição em Cristo, o que Cristo fez por vocês, agora vocês devem se comportar assim, por causa dessas verdades reveladas. Então Paulo nunca foi um cara apenas teórico, foi um cara prático também, né? Muito bem. A realização daquilo que acreditava na vida cotidiana, as reuniões de suas igrejas, era fundamental para a visão que Paulo tinha do Evangelho. Muito bem. Esse ponto ganhou nova importância na recente reavaliação da relação de Paulo com sua herança e passado judaicos, pois continua válida a questão se teologia é o melhor rótulo para descrever a fé e a vida judaica. O centro de gravidade no judaísmo tradicional parece estar muito mais na prática, na Torá, instrução e direção, na Halaká, como caminhar, do que na fé. Consequentemente, o enfoque naquilo que Paulo acreditava, na sua fé, provavelmente, prejudicou a análise de como a teologia de Paulo se relacionava com sua herança judaica, a partir da dicotomia implícita entre Paulo e sua religião paterna. É algo também muito discutido, né, entre
os acadêmicos. Qual foi a influência de Paulo como um estudante, como um rabino que foi, um estudante voraz do judaísmo, né? Estudos mais profundos sobre teologia paulina, muitos estudantes e teólogos vão perceber a influência, né, do judaísmo, por exemplo, na sua forma de interpretar as escrituras. Paulo muitas vezes se vê presente em algumas epístolas, ele fazendo citações do Antigo Testamento sem se preocupar em citar de forma literal. Ele faz muitas vezes aplicações alegóricas, né, interpretações alegóricas, como lá em Gálatas 4, falando sobre Jerusalém, né? Ele faz uma interpretação alegórica. De onde que ele aprendeu isso? Na escola de rabínica, né? De interpretação rabínica. Portanto, é certo, é óbvio, né? Ele vai entrar também aqui nessa questão ao longo do livro, que o apóstolo Paulo ele teve uma influência, né? Ele bebeu dessa fonte. Então não tinha como ele simplesmente ignorar na aplicação, né, do seu conhecimento, do que ele aprendeu, na aplicação para o cristianismo, né? Em prol do cristianismo. O que mais aqui? Consequentemente, pode ser que alguns prefiram falar de nosso empreendimento mais amplo, como de estudo da religião de Paulo. Todavia, prefiro entender o termo teologia de maneira mais geral, como discurso a respeito de Deus e tudo que está envolvido e segue diretamente de tal discurso, incluindo, não em último lugar, a interação entre a fé e a prática. A antiga proposição protestante liberal da convicção clássica cristã de que ética e relacionamentos são o lugar de prova em que os dogmas são destruídos ou aprovados, precisa ser desempoeirada e reexaminada dentro da teologia e não simplesmente como crítica dela. Uma teologia afastada da vida do dia a dia não seria uma teologia de Paulo. Vou até sublinhar isso aí. Repita aí comigo. Uma teologia afastada da vida do dia a dia de Paulo não seria uma teologia paulina. Então você vai ver muito isso, né? Teólogo do século XIX, se não estou me equivocado aqui, Adolf von Harnack, que foi um teólogo luterano liberal. Depois pesquisei sobre Adolf von Harnack. Se não me engano, ele escreveu uma história do cristianismo, uma história do dogma, algo assim. Uma obra que vai falar sobre dogma, onde ele procura ali desconstruir todos os preceitos, as bases, os dogmas da fé cristã. Ele dizia que o Novo Testamento precisa ser relido, reinterpretado, retirando as influências negativas do cristianismo helênico em relação ao cristianismo mais presente, por exemplo, no Evangelho de Mateus, digamos assim. Para ele, por exemplo, Paulo teria sido demasiadamente influenciado por um cristianismo, né? E teria implantado um cristianismo helênico, teria sido muito influenciado pela cultura helênica dos gregos na sua interpretação da fé cristã. Isso teria criado algumas questões que não representariam o verdadeiro cristianismo. Então o cara escreve algo para desconstruir os preceitos básicos da fé cristã. Eu não sei se isso é válido, né? Isso é válido só para o debate mesmo acadêmico, porque nada disso você vai colocar em prática. Você vai dizer o quê? Os seus alunos da escola dominical, ou você que é pregador, tudo que esse cara ensinou, é algo que você vai ler, né, para refutar, para ter o conhecimento do que esses caras ensinaram, porque isso é importante, né, na academia. E demais aqui, como reconheceram os praticantes da história das religiões, esse enfoque amplo inevitavelmente punha a teologia de Paulo em relação mais íntima com as outras religiões. E, como diríamos hoje, com as forças sociais da época. Propriamente falando, a teologia de Paulo foi ela mesma um dos fatores religiosos e características sociais do mundo mediterrâneo oriental do século I, com todo o potencial e interação e influência mútua a que se alude particularmente na correspondência com os coríntios.
uma série de penetrantes estudos, mostrou-nos que já não é realista escrever uma teologia de Paulo que ignora esses fatores, que supõe, por exemplo, que os problemas tratados em 1 Coríntios foram de natureza puramente teológica, isto é, doutrinal. A influência de protetores das malhas do poder, da posição social, da natureza da escravidão, da alimentação como sistema de comunicação, de rituais definindo limites de grupos e assim por diante, deve ser levado em consideração em qualquer análise teológica dos argumentos e exortações de Paulo. E existem teólogos que se concentraram somente por esse viés, analisando as doutrinas paulinas, teólogos que analisaram as doutrinas paulinas, note bem, somente olhando a perspectiva social que havia ali entre os membros da igreja de Corinto, por exemplo. Então o cara vai pegar as falas de Paulo, ele vai tentar provar, mostrar a razão do que Paulo falou, o que Paulo escreveu, e vai provar, Paulo falou isso por conta disso. Havia um contexto social ali muito forte, por exemplo, há teólogos que seguem dizendo que haviam dentro da igreja de Corinto chamados patronos. E quando Paulo, por exemplo, estava ali censurando a igreja de Corinto, porque alguns na Santa Ceia se reuniam e comiam, né, nas festas ágapes, comiam demasia, até se embriagavam, enquanto outros passavam fome, ali o autor, esses caras que seguem essa vertente, estavam dizendo que quem patrocinava essas festas eram os crentes abastardos de Corinto, com grana. Eles eram chamados os patronos ali da igreja. Então eram pessoas que tinham um poder social. E até hoje é assim, né? A pessoa que tem dinheiro, influência na igreja, um membro. Muitos pastores têm medo de exortar, de chamar atenção, porque são pessoas que têm muita influência, têm grana demais na igreja. Aí como é que eu vou chamar a atenção dessa pessoa? Né? Essa pessoa banca, né? A pessoa ajuda, contribui de forma muito forte aqui na nossa comunidade. Então, alguns teólogos vão seguir essa linha de interpretação, né? Tal conhecimento não deve ser visto como comprometedor do empreendimento teológico. Pelo contrário, esse reconhecimento de seu enraizamento em todas as relações sociais muito reais da época e seu relacionamento com elas que ajuda a mostrar o caráter vivo da teologia de Paulo. Muito bem, vou ficar por aqui para o vídeo não ficar longo. Na próxima aula a gente vai falar sobre a teologia ou retórica, né? Nesse início aqui dessas aulas, né? Estamos ainda nos prolegômenos, ainda tem bastante aulas ainda para falar sobre essas introduções, porque depois que passarmos por essas introduções, essas aulas introdutórias, vamos entrar propriamente no que Paulo falou acerca de Deus e o homem. Deus abençoe e até a próxima.